Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Então, hoje eu tenho a honra de apresentar um professor ilustre, em destaque na Santa Casa de São Paulo. Ele é o chefe da ginecologia endócrina e do climatério da Santa Casa de São Paulo. Além de ter mestrado, doutorado, e agora vai ter um pós-doc. É o professor Sóstenes Postigo. O professor Sóstenes teve como orientadora a professora Sônia Rolim. Eu também gostaria de agradecer sempre todo o apoio da Santa Casa, e do professor Sóstenes, que está aqui, que vai falar para a gente sobre terapia hormonal no climatério. Gostaria também de pedir desculpas pela ausência do professor Baracá, que ele teve um evento hoje e não conseguiu participar da nossa reunião. E, professor Sóstenes, pode vir aqui, fique à vontade. E gostaria de agradecer em meu nome, em nome da disciplina de ginecologia, a sua presença aqui. Muito obrigado. É uma grande honra. Obrigado, professor José Maria. É uma grande alegria também estar aqui hoje com todos vocês. Em um local de grande privilégio, né? O professor José Maria é um grande querido por todos nós. E estamos lisonjeados pelo convite, né? Quero dar um bom dia a todos que estão em casa também, para falar um pouquinho sobre terapia hormonal, um pouquinho amplo o tema, né, da terapia hormonal, e vamos iniciar com uma... Não tem conflito de interesse. O que é a vida? A vida é um ciclo, né? É um ciclo que tem um início, tem um meio e tem um fim. E a mulher também tem a fase reprodutiva, que também tem o início, tem o meio e tem o fim da fase reprodutiva. Esse é o motivo da nossa aula hoje, né? Inicialmente, começa a esteroidogênese da menina, da mulher, vem os primeiros sinais em relação à puberdade, né, através da adrenarca, depois vem a telarca, o desenvolvimento das mamas, depois, posteriormente, nós temos a menstruação, a menarca, a transição, aí a menarquime de todo o período reprodutivo dessa mulher, e depois nós entramos na transição menopausal, que é o período aí que ocorre as alterações em relação ao hipoestrogenismo, né? E também a última menstruação, que é a menopausa, que pode ocorrer antecipadamente, né? De forma prematura antes dos 40, de forma precoce dos 40 aos 45 anos, e de forma adequada ou fisiológica dos 45 aos 55, e também tem a tardia após os 45 anos. Então, ocorre aí uma série de sintomas da mulher, e essa mulher nós temos hoje, né, ela não é diferente de gerações, né, passadas. Essa mulher, ela quer fazer as coisas, está ativa, né, no dia a dia, e de que forma que nós podemos auxiliá-la, né? Olhando mais de perto, um pouquinho, nós temos aqui a menarca, os ciclos menstruais, a menarca, a fase precoce da fase reprodutiva, depois tem o pique, a fase tardia, e nós entramos aqui na fase
que os ciclos menstruais são regulares, FSH, tanto a contagem de folículos antrais estão aí normais, né? Depois começa a ter uma alteração posterior, na fase tardia, né? Já com a alteração da inibina e também do antimileriano, vai abaixando o hormônio folículo estimulante, vai ficar um pouquinho variável e entra posteriormente aqui na fase da transição menopausal precoce. Posteriormente tem a tardia, vai alterando a fase hormonal, o FSH vai se elevando e isso vai ocorrendo a transição, muitas vezes caracterizada pela alteração do ciclo. O ciclo vai ficando um pouquinho mais longo, né? E isso traz aí a data da última menstruação. Posteriormente, vai ficando mais variável o FSH, vai também o antimileriano diminuindo, a inibina diminuindo, e também a contagem de folículos antrais também diminui. Então, nessa fase, muitas vezes no consultório ou no atendimento, nós pegamos tanto essa mulher para atender na fase tardia reprodutiva, né, quanto a fase precoce e tardia da menopausa. No Brasil, as mulheres estão tendo a longevidade, né, todos nós, né, está tendo a longevidade, e isso, os indicadores demonstram o quê? Que está modificando a pirâmide aí, etária, e lá já em 1998, a Organização Mundial da Saúde, né, já previu que a expectativa de vida para 2025, nos países desenvolvidos, para 81 anos, e nos países em desenvolvimento, em 78 anos. A faixa etária mais prevalente para acontecer a menopausa, nós comentamos, 45 aos 55 anos, e a pirâmide está modificando, né? O incremento está tendo incremento acima, está aumentando, está achatando a base, então está ficando um pouquinho diferente, não está já tendo o formato da pirâmide. E o que nós observamos? Nós observamos que as mulheres aqui nessa faixa etária estão em números maiores, em percentuais maiores do que o masculino, e mesmo a percentual de população também, né? Está 51,5% para as mulheres, 48,5% para os homens. Então, essa modificação vai ter o quê? Vai ter um impacto, né? Tem um impacto, já está acontecendo esse impacto, né? E de que forma que ocorre? Pelo hipoestrogenismo, diminui o estradiol, pode ocorrer os sintomas vasomotores em 85% das mulheres, inicialmente nessa fase, ou pode ocorrer a secura vaginal de dispareunia posteriormente, e isso vai trazer uma alteração no sono, uma autopercepção da saúde, altera o humor, a questão de exercício, aborrecimentos, estresse, vai somar isso a esse humor dessa mulher, que vai alterar a resposta sexual, pode alterar também as frequências nas atividades sexuais, os sentimentos do parceiro, pode ter conflito aí com a parceria, né? E outros também sintomas que vai acontecendo pela autopercepção da mulher, porque ela vai ficando cada vez mais exigente em relação a si própria. E a sintomatologia que vai ter em relação aos sintomas vasomotores, folgados, palpitação, nervosismo, irritabilidade, insônia, pode muitas vezes acontecer a depressão, né, nessa fase. Ocorre também a questão da parte dermatoestética, da alteração, do enfraquecimento tanto dos cabelos, o afinamento da pele, distúrbios cognitivos também vai estar levando isso, o risco de osteoporose, propensão a fraturas, isso aumenta bastante, atrofia das glândulas mamárias, tem o risco cardiovascular, que é muito importante também nessa fase, e isso vai ter um impacto, né? E a síndrome geniturinária também, tanto a secura vaginal quanto a vaginite atrófica, prurido, a dispareunia, tudo isso vai ter um reflexo no dia a dia dessa mulher, um reflexo na questão da vida sexual,
E isso vai ter um impacto, né? E nós sabemos que não tem uma síndrome específica, universal, para todas as mulheres, né? Cada uma reage de forma diferente, né? E isso, como que vai levar esses sinais e sintomas, né? Qual que é essa mulher? Ela vai ter esse desafio. Como que ela vai enfrentar esse desafio, né? Inicialmente, as mudanças podem acontecer com o padrão menstrual, né, bastante característico. Começa com a irregularidade por causa da alteração da progesterona, né, mas ainda tem incipiente o estrogênio, então vai ter aquela alteração um pouquinho em relação à irregularidade do ciclo, pode ficar um ciclo mais longo um pouquinho, né, e é um grande marcador aí da transição menopausal, né, os ciclos imprevisíveis. E é relativo, porque cada mulher reage de forma diferente. Tem algumas que começam a ter uma irregularidade, um aumento do fluxo, uma hipermenorragia, outras não menstrua, parou e não vai menstruar mais, né? E os sintomas, a intensidade, a frequência também varia de mulher para mulher, né? E os sintomas neuropsíquicos também podem se apresentar, né? Principalmente aquelas pacientes que tiveram depressão pós-parto, tiveram blue. Essas pacientes, elas têm uma certa propensão a quando chegar nessa fase do hipoestrogenismo, porque lá atrás ela teve a fase do hipoestrogenismo. E quando ela teve a fase do hipoestrogenismo transitório lá atrás, ela ocorreu de ter esse fator desencadeante, precipitante do sintoma neuropsíquico. Então, isso nós temos que nos atentar, né, com essa frequência aumentada que vai acontecer nessa fase. E a sintomatologia varia bastante, né? Tem o sintoma que é leve, e ele pode ser leve e manter leve. Tem aquela outra paciente que vai ter o quê? Vai ter um sintoma maior, vai iniciar de forma mais lenta, um pouquinho, né? Mas vai ter um início um pouquinho mais, a gente fala o início um pouquinho tardio. Esse daqui é a linha da menopausa, tá? Na última menstruação. Então, pode ser que seja leve, pode, às vezes, ser um pouquinho mais tarde, no início da transição não tem a sintomatologia, e a sintomatologia vai servir no segundo momento, né? Depois que já estiver na menopausa, né? Na pós-menopausa, ou na transição, ou na perimenopausa, né? E tem aquela que tem um início precoce, então está com ciclo irregular e já tem a sintomatologia, né? Às vezes sintomatologia exuberante, que vai alterar a qualidade de vida dessa mulher. E muitas vezes tem aquele severo, que começa cedo, em alto, e posteriormente, na pós-menopausa, também mantém, né? Cerca de 30% pode ter, depois de 10 anos da menopausa, pode acontecer de ter a sintomatologia dos sintomas vasomotores. E cerca de 10%, após os 70 anos, ainda tem a sintomatologia, né? Então, essas pacientes, essas que estão aqui nesse percentual aí, que é 1/3, mais ou menos, das pacientes que entram na menopausa. Só que a gente tem que se atentar às outras causas, né? A tireoide é um fator importante, né? Então, faz-se necessário o rastreamento da tireoide nessa fase. A epilepsia, infecções, insulinoma, feocromocitoma, as doenças autoimunes também, os tumores pancreáticos, hipertensão arterial também é outro fator, que muitas vezes a paciente procura o profissional achando que é sintoma vasomotor, e muitas vezes não é uma hipertensão ali que está acontecendo, meio que coadjuntada, mas efetiva. Muitas vezes trata a hipertensão, você melhora a sintomatologia, né? Linfoma, tuberculose, síndrome carcinoide, leucemia, e também tem medicamentoso também, né? O tamoxifeno, raloxifeno, também são fatores aí importantes, né? E ver como que a tireoide, ela dá essa falsidade com relação à sintomatologia, ó.
Por quê? Porque ela tem aqui o distúrbio do humor que está correlacionado à menopausa, mas também está correlacionado com o hipotireoidismo. Dificuldade de atenção, a fadiga, a letargia, cãibras, né, esquecimento, ela tem esse fator, e aí ela pode estar ligada com o quê? Com a tireoide, né, com o hipotireoidismo, ou ainda a sensação de palpitação, de sudorese, de mal-estar, de distúrbio do sono, nervosismo, que pode estar correlacionado com a hipertireoidismo, né? Principalmente se ocorre a perda de cabelo, que muitas vezes acontece, mas a exoftalmia não, é mais característico. Então, nós temos que estar atento em relação à parte clínica e também laboratorial em relação à exclusão desses fatores. E também não podemos deixar de lembrar que os sintomas urogenitais apresentam a tendência ao quê? De aumentar gradativamente. Enquanto os sintomas vasomotores vêm e geralmente vai passar, vai fazer a parabólica, vai melhorar, o sintoma geniturinário, atrofia vaginal, ressecamento, ele vai aumentando e a tendência é sempre aumentar. Então, o que é importante? Nós verificarmos isso antes, né? Fazer o diagnóstico antecipadamente ou preventivamente, e estar atento hoje, tem bastante, várias possibilidades terapêuticas em relação a esse fator, né? E o maior impacto para a mulher na qualidade de vida não é devido ao estado específico da menopausa em si, e sim aos sintomas que estão correlacionados ao fator, né? E ela vai ter o quê? Alteração da qualidade de vida. A alteração da qualidade de vida, ela vai ter o quê? Desânimo, depressão, pode ter fadiga, comprometimento da autoconfiança, sintomas vasomotores está no centro, claro, né? Os distúrbios do sono, falta de memória, sintomas urinários. E se essa mulher tem a parte profissional, vai impactar, né? Vai impactar na vida profissional dela, né? E temos que estar atento com a alteração do hipoestrogenismo. O que vai correlacionar, né? O estrogênio, ele está correlacionado a quase todos os órgãos, né? Praticamente todos os órgãos têm a relação do estrogênio, né? Quando ocorre esse hipoestrogenismo, vai perder o fator protetor, né? Tanto endotelial, miocárdico, vascular, diminui isso, perde isso, metabólico também, e esse hipoestrogenismo está diretamente relacionado à doença arterial coronariana, e é a causa principal de mortalidade da mulher a partir dos 50, quinta, sexta década, né? Então, é um fator importante. Temos os fatores de riscos subconhecidos, temos os fatores de riscos específicos e também os fatores de riscos bem estabelecidos. Dentre eles, nós temos aqui o bem estabelecidos, a hipertensão, dislipidemia, diabetes, síndrome metabólica, dieta não saudável, sedentarismo, tabagismo, são bem conhecidos, né? Bem estabelecidos também, né? Os fatores aí reconhecidos de risco. Depressão, ansiedade é um fator muito importante. Aquela paciente que tem depressão, né, ansiedade, e ela não consegue melhorar da depressão, ela tem um aumento muito grande de risco cardiovascular. Então, nós temos que atentarmos. Tratamento oncológico, a questão de abuso sexual, violência, baixa educação em saúde também é uma correlação, acesso ao sistema de saúde também, de conhecimento de todos, e os fatores de riscos específicos, uma menarca precoce, síndrome dos ovários policísticos, diabetes mellitus, distúrbios hipertensivos da gravidez, parto prematuro, recém-nascido com baixo peso, menopausa precoce, doenças autoimunes e as inflamações sistêmicas, né? Tudo isso vai acontecer e impactar aí em relação aos fatores de risco, né? E para a insuficiência coronariana, nós temos a hipertensão,
tem a hipertrofia miocárdica, remodelamento ventricular que pode acontecer e pode evoluir, em decorrência, muitas vezes, de outros fatores, como síndrome metabólica, a dermatose, a disfunção endotelial e a inflamação. Isso tudo vai desencadeando em relação à questão inicial do hipoestrogenismo, né? E os ovários policísticos também, assim, o ovário policístico também pode correlacionar tanto com a diabetes, quanto com a obesidade, quanto com a nulipalidade, e ocorre também os fatores que correlacionam com o aumento de patologia mamária, de câncer de mama, né, também pode estar correlacionado. Tá? Então, todos esses fatores, eles podem ter uma ligação e podem se conectar, né? E podem ser somatórios, fatores somatórios, né? E em relação aos mecanismos envolvidos tanto da SOP quanto do risco de... Tá? Que ocorre em geral em mulheres após a menopausa, tem uma correlação em relação com estrogênio, do aumento do geral em mulheres com SOP em comparação com as não SOP, e aumento também do câncer de mama em pacientes em geral, observada em relação às mulheres após a menopausa. Porém, nenhuma associação entre SOP e câncer de mama geral foi observada entre mulheres na pré-menopausa. Tá? Então, ocorre um aumento, um pico, anteriormente não, mas após a menopausa, sim. E também tem fator cognitivo correlacionado nessa fase, em decorrência do hipoestrogenismo, né? Pode estar normal, pode ocorrer um declínio cognitivo subjetivo, isso pode evoluir para um comportamento, um comprometimento cognitivo leve, e posteriormente a demência. E isso, muitas vezes, tem uma autopercepção de declínio cognitivo nessa fase, logo inicial, mas muitas vezes não é tão simples o diagnóstico, inicialmente, né? Então tem que se atentar a essa mulher nessa fase que ela vai estar passando, e nós observamos que a demência, ó, ela é maior nas mulheres do que nos homens. E a tendência é ter um aumento, ó, mais significante nas mulheres do que nos homens, né? Então, isso também é um fator importante que nós temos que nos atentar. Também temos que lembrar que o estradiol, ele estimula a ativação e, consequentemente, a proliferação das células musculares satélite, através do quê? Do receptor específico de estrogênio, né? E essa proliferação das células diminuindo, pode ocorrer a diminuição da massa muscular e da força, pode ocorrer a inflamação, pode aumentar a adiposidade visceral, tudo em decorrência da diminuição de estradiol. E a densidade também mineral óssea também pode ficar comprometida. E a densidade mineral óssea, ó, ocorre a redução principalmente nessa fase aqui da mulher, nessa transição, né? E nós, comparativamente, a mulher com o homem, ela tem um declínio maior, mais acentuado, exatamente nessa fase do hipoestrogenismo, da deficiência de estrogênio, tá? Secundária, né, a essa perda, tá? E nessa transição da menopausa. Então, tem que se atentar em relação a esse fator também. Além da disfunção sexual, que é uma queixa crescente, né? Cada vez mais observa-se, né? Aqui, em relação à prevalência, nas mulheres europeias, 20 a 70 anos, vai aumentando a prevalência gradativamente, né? E aqui, ó, a professora Carmita observou no estudo ECOS que as mulheres, ela vai tendo aí queixa de disfunção do desejo sexual, principalmente ao aumentar da idade. Quando chega
próximo de 70 anos, depois de 60 anos, cerca de 70% de incidência. E na Santa Casa, no ambulatório de climatério, também observou, condizente com a literatura, 71% de disfunção do desejo sexual e 10% aqui de dor na relação. Então, de dispareunia, e isso também é um fator importante, porque passa a ser uma queixa que as mulheres anteriormente não tinham tanto essa queixa, mas tem aumentado cada vez mais a queixa. E aí, né, todos esses fatores correlacionados com o hipoestrogenismo, qual que é a solução? A terapia hormonal? Né? É uma possibilidade? Né? É uma poção mágica que vai resolver tudo? Porque muitas vezes as mulheres nos procuram a ginecologia exatamente tendo, às vezes, né, essa perspectiva e essa expectativa, né, da terapia hormonal resolver todos os problemas, e não necessariamente. Então, nós temos que nos atentarmos. Por quê? Porque tem as contraindicações para a terapia hormonal. Dentre as contraindicações, nós temos o quê? O sangramento vaginal inexplicado, né? Não se inicia a terapia hormonal quando ocorre isso. Doença hepática descompensada, antecedente pessoal de câncer hormônio dependente, estrogênio dependente, antecedentes pessoais de doença coronariana, trombose, acidente vascular cerebral, porfiria, elevado risco tromboembólico para doença adquirida ou hereditária, tem que estar atento nisso. Antecedentes pessoais de meningioma, contraindica principalmente em relação à progesterona, ao progestágenos, e o lúpus também está associado ao risco elevado para trombose. É um outro fator. E tem as etapas que é importante nós atentarmos para o diagnóstico, né, e melhor conduta. A avaliação prévia ao tratamento, diagnosticar a questão da falência ovariana de forma adequada, é um passo importante, avaliar objetivamente a sintomatologia e isso, o impacto que vai estar trazendo na vida da paciente, dessa mulher, realizar a propedêutica básica, exames complementares, identificar as contraindicações, individualizar, a individualização é importante, ver o perfil de risco de cada mulher e permitir decisão compartilhada e consciente, sempre pensando nos riscos e benefícios. Na propedêutica, anamnese, exame clínico ginecológico, os exames complementares, hemograma, perfil lipídico, glicemia, colesterol, as frações, TSH, né, a função hepática, exame de urina, sangue oculto nas fezes, citologia oncótica, e outros que, se fizerem necessários, individualizando essa paciente, né? Se tiver hipertensão, função renal, né, e os exames de imagem. Seria ultrassonografia transvaginal, não necessariamente imperativo para iniciar uma terapia hormonal, mas é interessante quando você pode botar a mão. Mamografia bilateral, ultrassom da mama se necessário. Se a mama for uma mama densa e for necessário complementação, pode ser interessante. A densitometria óssea também pode ser interessante, dependendo da individualização dessa paciente e a necessidade e indicação. Também tem uma calculadora para o score aí de risco cardiovascular, tanto da sociedade americana quanto da sociedade brasileira. Temos que aí nos atentarmos para os riscos, os fatores de risco, né? Hiperlipidemia, hipertensão, diabetes, história familiar de prematuridade, obesidade, IMC maior que 30, né? A inatividade física, a questão de tabagismo, a história de pré-eclâmpsia, que a gente comentou anteriormente, também é um fator bastante importante, que consegue rastrear de forma não muito difícil nas pacientes que já tiveram, já gestaram, né? As doenças autoimunes de colágeno, as artrite reumatoides e as contraindicações específicas
sistemática da terapia hormonal, que seria a doença coronariana, né, histórico de AVC ou antecedente de AVC, história de embolia pulmonar, doença hepática grave e também sangramento aí, não esperado, vaginal ou irregular. Os fatores de risco cardiovascular, também tem os fatores aí de risco tradicional, tem os fatores de riscos relativos à gestação, principalmente, e tem outros fatores também relacionados à prematuridade da menopausa mais prematura, a síndrome do ovário policístico, doença autoimune, condições em relação à depressão que a gente comentou, também são outros fatores que temos que estarmos atentos, né? E indicação específica para a terapia hormonal são 4, né? Tanto pela Sociedade Brasileira de Climatério quanto pelo UNAMES também, né? Seriam os sintomas vasomotores, relacionado à síndrome geniturinária, prevenção da massa óssea e também o hipoestrogenismo aí prematuro, né? Também é um outro fator. Então, são 4 indicações precisas, bem estabelecidas, para indicar aí a terapia hormonal. E quando e como iniciar? A janela de oportunidade é aquele momento oportuno, né, para o início aí do uso da terapêutica hormonal, que é aquele momento que ocorrem os sintomas do hipoestrogenismo e o momento que vai ter a elegibilidade de maior benefício e menor risco. Tá? E aí seria isso, 10 anos de menopausa ou 60 anos. Né? São esses fatores estabelecidos para o início da terapêutica hormonal. E como iniciar? Tem lá, de outra forma, os períodos do climatério, né? A transição, a perimenopausa, após a menopausa. Então, nós observamos e comentamos que, dependendo da sintomatologia, pode ter um sintoma que começa inicialmente, pode começar posteriormente. Essa mulher, às vezes, pode procurar o profissional logo no início, quando está tendo irregularidade, mas também ela pode vir procurar o profissional mais lá, uns anos, um pouquinho posterior à menopausa. Tem que, interessante, estudar a via, né, qual a via de administração, qual hormônio, e procurar sempre que possível individualizar. Os esquemas terapêuticos pode ser a monoterapia, e aí a monoterapia se faz através do progestagênio, que pode ser cíclico ou contínuo, e o estrogênio, que pode também ser contínuo. Tem também o esquema combinado sequencial, com intervalo livre da progestágena, né, do progestagênio, e a terapia estrogênica é contínua. Pode também ser combinado sequencial sem intervalo livre, pode ser combinado contínuo, intermitente e através das doses e as vias, tanto a via oral quanto a transdérmica, são possíveis. Aqui não vou me atentar a todas as doses, né? Mas tem ultra baixa dose, tem baixa dose, convencional e alta, dependendo, vai individualizando cada paciente, né? Inicialmente, se entra com baixa dose, se for necessário, aumenta, né, para a dose convencional. E, posteriormente, a dose, a ultra baixa dose, muitas vezes é dada a opção de estar utilizando isso num segundo momento, mais lá na frente, quando a mulher está com 65, 70, pouquinho lá na frente, pode deixar isso como ultra baixa dose.
Dentro, as opções também tem o estradiol em gel, tem o estriol, as formulações que pode ser vaginal, né? Tanto o estriol quanto o estradiol, que o estradiol em comprimido e o promestrieno em creme. Tá? Na rede tem disponível o estriol, o estradiol não, e o promestrieno também não. Mas isso é que tem aqui no Brasil, preconizado pela Sobrac, né? E os esquemas de progestagênio, pode ser com a progesterona micronizada, 100 miligramas ou 200 miligramas, pode até 300, dependendo. A dihidrogesterona, o acetato de medroxiprogesterona, o acetato do megestrol, a drosperinona e a noretistesterona, ou acetato de noretistesterona, que é a neta, ou ainda a clormadinona, pode ser utilizado. Tibolona também é uma outra que pode ser lançado mão. A tibolona tem aí um esteroide sintético, né, que tem propriedade tanto progestogênica, quanto estrogênica, quanto androgênica também. Então, é um resultado que pode ser interessante. Ele tem um efeito, tanto a dosagem dele é 1,25 ou 2,5. 2,5 tem mais uma efetividade em relação à função sexual. E observe-se também que pode ter uma melhora na atrofia vulvovaginal. Também a questão da sexualidade, em decorrência do aumento da biodisponibilidade da testosterona, em decorrência a reduzir a concentração do SHBG, ele pode ser um fator aí indicativo de relacionado à sexualidade. Tá? Uma opção aí que pode ser utilizado. Tá? Nós fizemos um trabalho na Santa Casa, que nós utilizamos a tibolona em mulheres após a menopausa. 1,25 miligramas teve um fator efetivo, né? A gente observa aqui que, em relação ao controle, ela teve uma melhora efetiva tanto no desejo, quanto nas preliminares, excitação, conforto na relação, satisfação sexual. Tá? E voltamos no esquema da terapia hormonal. Por quê? Para individualizar. Como que você vai fazer essa terapia hormonal? Né? De qual forma? Qual que é o melhor momento? O que nós observamos atualmente com os ginecologistas mais novos? Um pouquinho, embora eu também sou novo aqui, todos são meus professores, né? A gente observa que o pessoal tem um pouquinho de ansiedade para começar já com o E mais P, né? Naquele início da transição. E muitas vezes você pode ter um sangramento aí um pouquinho, que pode ter uma queixa maior do que o esperado, né? Então, muitas vezes, para melhorar, se você está tendo a progesterona que diminuiu, você ainda tem um estrogênio excipiente, pode ser interessante para regularidade, porque se a mulher está tendo irregularidade e a queixa vasomotora não for tão acentuada, for leve, se der uma progesterona de segunda fase, você pode regularizar o ciclo e você pode melhorar a sintomatologia num primeiro momento. Então, muitas vezes pode ser adequado naquele momento, né? Posteriormente, então lá no início, lá, né, na transição, bem no início, quando chega ali na perimenopausa, né, que perimenopausa vai até 1 ano após a menopausa, o E mais o estrogênio mais a progesterona combinada, aí sequencial pode ser interessante, né? E depois, posteriormente, após a menopausa, passou de 1 ano, o estrogênio mais a progesterona aí, ciclo combinado contínuo, também pode ser interessante. Tá? Em relação à tibolona, nós falamos, não é interessante, muitas vezes, o que a gente observa é que
antes de 2 anos da menopausa, às vezes ela começa a pingar um pouquinho, a menstruar um pouco, tá? Às vezes tem escape, se for um período logo no início, pode acontecer, né? Não podemos esquecer de estarmos atentos em relação à via, né, de administração. A via oral tem aí a primeira passagem e os efeitos correlacionados com a primeira passagem, que pode aí ter uma alteração da biodisponibilidade de estradiol e pode aí afetar também a cascata aí de coagulação e o risco aí em relação tromboembólico é 4 vezes maior pela via oral, pode ser, do que pela via transdérmica. E aqui eu trouxe um algoritmo, né, simples, prático, objetivo. Esse algoritmo, ó, sintomas vasomotores, síndrome genitorinária da menopausa e risco de fratura, tem um ou mais desses, vai fazer o tratamento sistêmico, seja por via oral, seja por via transdérmica, né? Se a paciente é esterectomizada, entra só com estrogênio. Se tiver útero, associação estroprogestativa ou atibolona. O estrogênio tem só sintomas genitais isolados, mesmo com a utilização de estrogênio, pode associar o tópico também, né? E se não tiver queixa sistêmica, mas tiver queixa de atrofia vaginal ou ressecamento ou da síndrome geniturinária, pode entrar apenas com o tratamento tópico, tá? Risco de fratura na coluna tanto lombar com risco de câncer mamário, raloxifeno pode ser uma alternativa. Pacientes com irregularidade menstrual na transição menopausal, sem sintomas vasomotores, o progestagênio, conforme a gente comentou, tá? Agora a gente vai para as conclusões. E a Sociedade Brasileira de Climatério, esse ano teve um consenso, né, do qual tivemos o privilégio de participar, o professor José Maria também, e definiu-se algumas conclusões em relação a isso. Que a terapia hormonal é a primeira escolha terapêutica para o tratamento da síndrome vasomotora, sendo o tratamento mais eficaz indicado para mulheres na janela de oportunidade, ou seja, até 60 anos ou com menos de 10 anos de menopausa, tá? Nível de evidência A. Não existe evidência suficiente para o uso de progestagênio sobre a forma de gel transdérmico, né? Também ficou definido, porque você não vai ter a absorção do gel de progestagênio, a gente está falando, não de estrogênio, no caso, tá? O sistema intrauterino de levonorgestrel na dose 52 miligramas na proteção endometrial, em mulheres na pós-menopausa que utilizam estrogênios. A dose, a via, a duração e o regime de administração da terapia hormonal no tratamento dos sintomas deve ser individualizados e as decisões terapêuticas devem ser compartilhadas com a paciente. A tibolona aumenta a densitometria, a massa óssea e reduz o risco de fraturas osteoporóticas em mulheres na pós-menopausa. O uso prolongado da terapia hormonal deve ser feito preferencialmente por via transdérmica e com baixa dose de estrogênio, nível de evidência B, em mulheres com útero intacto, que necessitam proteção endometrial ou uso de progesterona natural está aparentemente associado a um menor risco de eventos tromboembólicos, nível D. Após avaliação individualizada de risco para doença cardiovascular, a terapia hormonal com estradiol transdérmico pode ser utilizada para mulheres com síndrome metabólica ou diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, sem doença cardiovascular estabelecida, tá? E compensada, evidentemente, né? E trouxemos também aqui um posicionamento que saiu ano passado, do NAMS, né? North American Menopause Society, que fala
em relação a alguns pontos. Ele define. Em relação aos sintomas geniturinários, o consenso fala que a terapia hormonal sistêmica não melhora a incontinência urinária e pode até aumentar a incidência de incontinência urinária de esforço. A terapia de estrogênio em baixa dosagem benefício para os sintomas urinários, incluindo a prevenção de infecções, trato, bexiga, hiperativa e incontinência de urgência. E a terapia hormonal não tem aprovação do FDA para nenhuma indicação em relação à saúde urinária. Em relação à função sexual, o consenso do NAMES fala que tanto a terapia hormonal sistêmica quanto a terapia de estrogênio vaginal em baixa dosagem aumenta a lubrificação, melhora o fluxo sanguíneo e a sensação dos tecidos vaginais. Fala também que a terapêutica hormonal sistêmica geralmente não melhora a função sexual, o interesse sexual, a excitação ou a resposta orgástica, independentemente de seu efeito na síndrome geniturinária da menopausa. Porém, ele fala que se a função sexual ou libido forem preocupações em mulheres com sintomas de menopausa, a terapia estrogênica transdérmica pode ser preferível do que a oral, devido ao quê? Ao efeito mínimo na globulina de ligação ao hormônio, na SHBG, e nos níveis, consequentemente, de testosterona, tá? E o SHBG é ligado à testosterona livre, que é a fração efetiva da testosterona. E a terapia estrogênica vaginal em baixa dose melhora a função sexual em mulheres na pós-menopausa com síndrome geniturinária da menopausa. Em relação à insuficiência ovariana prematura, o consenso do NAMES fala que em mulheres com oforectomia bilateral antes da idade média da menopausa, o início precoce da terapia com estrogênio com proteção endometrial, se o útero for preservado, reduz os sintomas vasomotores, os sintomas geniturinários, risco de osteoporose e fraturas relacionadas, e provável doença cardiovascular e mortalidade geral, com benefício visto em estudos observacionais para mortalidade cardiovascular e comprometimento cognitivo ou demência. Tá? E a conservação ovariana é recomendada quando a esterectomia é realizada para indicações benignas em mulheres na pré-menopausa com risco médio de câncer de ovário nível 2. Nível 1 mais importante, né, o que a gente utiliza aqui, A, B, C, D, se utiliza 1, 2, 3. Em relação à pele, cabelo e sentidos especiais, o NAMES fala que a terapia hormonal no climatério com estrogênio parece ter efeito benéfico na espessura, na elasticidade da pele, no colágeno, quando administrado na menopausa. As mudanças na densidade capilar e na perda capilar de padrão feminino pioram após a menopausa, mas faltam pesquisas sobre o papel efetivo da terapia hormonal na mitigação dessas modificações, tá? Não está totalmente esclarecido. E a terapia hormonal parece diminuir o risco de degeneração macular relacionada à idade neovascular e também a degeneração macular em estágio inicial ou tardio. Parece que ocorre melhora. E a terapia com estrogênio parece reduzir a pressão intraocular e mitigar o risco de glaucoma de ângulo aberto em mulheres negras. Tá? Em relação à qualidade de vida, fala que os sintomas da menopausa estão associados a uma pior qualidade de vida relacionada à saúde e específica da menopausa. Claro, o hipoestrogenismo vai piorar a qualidade de vida. E a terapia hormonal sistêmica pode melhorar essa qualidade de vida específica da menopausa em mulheres que apresentam sintomas da menopausa. Nível 2, em relação à osteoporose.
Ele fala que a terapia hormonal previne a perda óssea em mulheres saudáveis na pós-menopausa com efeitos relacionados à dose na densidade óssea, que a terapia hormonal reduz o risco de fratura em mulheres saudáveis na pós-menopausa. Fala também que a interrupção da terapia hormonal resulta em perda óssea rápida. No entanto, nenhum excesso de fratura foi observado nessas mulheres após a interrupção. Tá? Ou seja, se está utilizando, pode cair, piorar, mas não, consequentemente, é efetiva em relação a fraturas. E a terapia hormonal é aprovada pelo FDA para prevenção de perda óssea, mas não para o tratamento da osteoporose, ou seja, é aprovado para a prevenção da osteoporose. Se tiver osteoporose estabelecida, pode entrar com a terapia hormonal, mas vai ter que estabelecer a terapêutica condizente e efetiva em relação a isso. Na ausência de contraindicações para mulheres com sintomas de menopausa com menos de 60 anos ou dentro aí dos 10 anos do início da menopausa, a terapia hormonal sistêmica é uma terapia apropriada para proteger contra a perda óssea. Em relação às articulações, alguns estudos demonstraram, tiveram menos dor ou rigidez na articulação com a terapia hormonal em comparação ao placebo, e também verificou-se que há necessidade de maior amplitude de trabalhos, maior compreensão dos efeitos potenciais do estrogênio na saúde da articulação, que isso ainda não está bem estabelecido. Em relação à sarcopenia, na perda de massa muscular, o desenvolvimento da fragilidade com envelhecimento e risco de saúde é evidente. A sarcopenia e a osteoporose estão relacionados ao envelhecimento, a depressão de estrogênio e a transição da menopausa. É necessário uma intervenção para melhorar a bioenergética e prevenir a perda de massa muscular, força e desempenho, e isso pode estar associado a outros fatores também, como atividade física, o estilo de vida. Estudos pré-clínicos sugerem um possível benefício da terapia com estrogênio quando combinada com exercício para prevenir a massa muscular, a perda, força e desempenho. Mas isso não foi demonstrado ainda especificamente em ensaios clínicos. Em relação à vesícula e fígado, o NAMES fala que o risco de cálculos biliares, colecistite ou colecistectomia aumenta com a terapia com estrogênio e terapia com estrogênio progestagênio. E estudos observacionais relatam menor risco de cálculos biliares com a terapia transdérmica em relação à terapia oral e com estradiol oral em comparação com estrogênio equino conjugado. Nenhuma observação é confirmada em ensaios clínicos randomizados e controlados, e as mulheres com hepatite C e também com fígado gorduroso, uma progressão mais lenta da fibrose dessas mulheres foi observada com o uso da terapia hormonal, tá? Mas também há necessidade de mais trabalhos para estabelecer esses benefícios e os riscos em relação à doença hepática. Em relação à síndrome metabólica e diabetes, a terapia hormonal reduz significativamente diabetes 2 de início recente, mas não é aprovada para essa finalidade, essa indicação. Tá? A terapia hormonal não é contraindicada em mulheres saudáveis com diabetes tipo 2, pré-existente, pode ser benéfica em termos de controle glicêmico usada para o tratamento dos sintomas da menopausa. Ela não é uma indicação específica para diabetes, mas ela pode melhorar. Tá? Porém, se a paciente tiver diabetes descompensada, tem que compensar o paciente para depois entrar hormonal. Em relação ao peso e composição corporal, a transição da menopausa pode estar associada a um aumento da gordura corporal e uma diminuição da massa corporal magra.
o que resulta em um aumento na proporção da gordura magra e diminuição da taxa metabólica basal. Tá? Isso estabelece bastante, esclarece de uma certa forma que a terapia hormonal ela não vai fazer a mulher ganhar peso, especificamente. Tá? Embora a terapia hormonal possa ajudar a atenuar o acúmulo de gordura abdominal e o ganho de peso associados à transição da menopausa, esse efeito é muito pequeno. Em relação à cognição, o consenso fala que a terapia hormonal não é recomendada em nenhuma idade para prevenir ou tratar declínio na função cognitiva ou demência. E iniciar a terapia hormonal em mulheres com mais de 65 anos aumentou o risco de demência, com 23 casos adicionais por 10 mil anos, observado em mulheres randomizadas para estrogênio equíneo conjugado mais acetato de medroxiprogesterona. Então, ele pode aumentar esse risco se tiver fora da questão da janela de oportunidade. Na cognição, os efeitos da terapia hormonal podem ser modificados pela função basal, com efeitos mais favoráveis em mulheres com função cognitiva normal antes do início da terapia hormonal. E a terapia com estrogênio pode ter benefícios cognitivos quando iniciada imediatamente após a esterectomia ou oforectomia bilateral. Mas a terapia hormonal no período pós-menopausa natural, inicial, tem efeitos neutros na função cognitiva. Tá? Estabeleceu-se que melhora em relação aí, quando está logo no início imediato, pós-esterectomia com oforectomia bilateral. Pode trazer um benefício. Em relação à depressão, que falamos anteriormente, há algumas evidências de que a terapia com estrogênio tem efeitos antidepressivos de magnitude semelhante à observada com agentes antidepressivos quando administrados na mulher deprimida, na perimenopausa ou ainda sem sintomas vasomotores concomitantes, né? Com ou sem sintomas. E a terapia com estrogênio é ineficaz como tratamento para o transtorno depressivo em mulheres na pós-menopausa. Tá? Ou seja, ele pode ser somado, mas ele não é uma indicação de você entrar com a terapia hormonal para tratar a demência. Mas o estradiol transdérmico com progesterona micronizada intermitente pode prevenir o início de sintomas depressivos em mulheres na perimenopausa. E as evidências não são suficientes para recomendar terapia baseada em estrogênio para prevenir depressão em mulheres na peri ou na pós-menopausa que esteja assintomáticas. Aquela que esteja assintomática, ela vai ter uma indicação pela sintomatologia, seja o sintoma vasomotor, seja a prevenção de osteoporose, e aí ela vai usufruir em relação à parte de depressão também. E o estrogênio não é aprovado nos Estados Unidos, né, pelo governo, para tratar distúrbios do humor. E as evidências sugerem uma possível janela de oportunidade para o uso eficaz da terapia estrogênica no tratamento dos transtornos depressivos durante a perimenopausa. E há evidências de que a terapia estrogênica melhora o humor, estar em mulheres na perimenopausa não deprimidas. Em relação à doença cardiovascular e mortalidade por todas as causas, para as mulheres sintomáticas saudáveis com menos de 60 anos ou dentro dos 10 anos do início da menopausa, ou seja, dentro da janela de oportunidades, os efeitos favoráveis da terapia hormonal na doença cardíaca coronária e mortalidade por todas as causas devem ser considerados contra potenciais aumentos raros nos riscos de câncer de mama, tromboembolia venosa, acidente vascular cerebral. Ou seja, é aquela, né, dos benefícios, dos riscos e benefícios. A terapia hormonal não é aprovada pelo governo para cardioproteção primária ou secundária, ou seja, não é aprovado para prevenir o risco cardiovascular.
especificamente, porque tem aquelas 4 indicações precisas. Doença cardiovascular e mortalidade por todas as causas continuando. Para mulheres sintomáticas saudáveis, com menos de 60 anos ou 10 anos no início da menopausa, o risco pessoal e familiar de doença cardiovascular, acidente vascular cerebral, TEV, câncer de mama, deve ser considerado ao iniciar a terapia hormonal. E os efeitos da terapia hormonal na doença cardiovascular podem variar dependendo de quando a terapia hormonal é iniciada, em relação à idade da mulher e o tempo desde o início da menopausa. Ou seja, a individualização. E o início da terapia hormonal em mulheres recentes na pós-menopausa reduziu ou não teve efeito na progressão da aterosclerose subclínica e na calcificação das artérias coronárias, em ensaios clínicos randomizados e controlados. Nível de evidência 1, ou A. Dados observacionais e meta-análises mostram risco reduzido de doença cardíaca coronária em mulheres que iniciaram a terapia hormonal com menos de 60 anos ou dentro da janela de oportunidade, que são os 10 anos da menopausa. Mulheres que iniciam terapia hormonal com mais de 60 anos ou com mais de 10, e teve grupo com mais de 20 anos do início da menopausa, apresentam riscos absolutos maiores da doença coronariana. Tromboembolismo venoso, AVC, do que as mulheres que iniciaram a terapia no início da menopausa. Ou seja, aquela que inicia posteriormente aumenta o risco. O câncer de mama, na realidade, o que a gente comentou anteriormente aqui, teve lá o estudo WHI, todo mundo... né, na época, e teve o outro estudo, o NERSC, verificou-se que no WHI, as mulheres estavam fora da janela de oportunidade, 70, 80 anos, sem sintomatologia, e essas mulheres aumentaram o risco cardiovascular. E esse outro estudo, que foi pouco ali, quase paralelo, demonstrou que não. Né, no estudo com as enfermeiras, elas estava mais adequado em relação à sintomatologia e tinha menos risco cardiovascular. Aí foi observar que elas tinham, geralmente, menos que 10 anos da menopausa ou menos que 60 anos, ou seja, iniciou no momento adequado, no momento oportuno, e isso teve menos efeitos tromboembólico, cardiovascular, coronariano. E aí que foi surgindo aí a janela de oportunidade. O risco de câncer de mama em relação a câncer de mama relacionado ao uso de terapia hormonal é baixo, com estimativas indicando uma ocorrência rara, ou seja, menos de um caso adicional por 1.000 mulheres por ano de uso de terapia hormonal, ou 3 casos adicionais por 1.000 mulheres, quando usado por 5 anos, no caso, o estrogênio equino conjugado mais acetato de hidroxiprogesterona, que agora já não se utiliza tanto mais esse tipo de formulação. Os efeitos da terapia hormonal no risco de câncer de mama pode depender do tipo de terapia hormonal, duração do uso, regime, posição prévia e características individuais. Evidências observacionais sugerem que o uso da terapia hormonal não aumenta ainda mais o risco de câncer de mama em mulheres de alto risco, devido ao histórico familiar ou após salpingoforectomia bilateral pelas variantes BRCA1 e BRCA2. A terapia hormonal sistêmica geralmente não é recomendada para sobreviventes de câncer de mama, embora o uso de terapia hormonal possa ser considerado em mulheres, aquelas que têm sintomas vasomotores graves, né, acentuados, que não respondem a opções não hormonais, com tomada de decisão compartilhada em conjunto com a paciente e com o oncologista. Em relação à mama, ainda para sobreviventes de câncer de mama com síndrome de na menopausa, terapia de estrogênio vaginal de baixa dosagem pode ser considerada em consulta, em conjunto, decisão com o oncologista
se os sintomas de incômodo persistirem mesmo após aí, o teste de terapia não hormonal. Há uma preocupação crescente em relação à terapia estrogênica vaginal de baixa dose para mulheres em uso de inibidores de aromatase. Em relação ao câncer endometrial, a terapia hormonal sistêmica não é recomendada para câncer endometriais de alto grau, em estágio avançado, ou ainda para sarcomas estromais endometriais ou leiomiosarcomas. Em relação ao câncer de ovário, em mulheres com história de câncer de ovário, os benefícios do uso da terapia hormonal geralmente superam os riscos, especialmente com sintomas vasomotores incômodos ou menopausa precoce. O uso da terapia hormonal não é recomendado em mulheres com câncer de ovário dependente de hormônio, incluindo tumores de células granulosa e carcinoma seroso de baixo grau. O uso da terapia hormonal de curto prazo parece ser seguro em mulheres com genéticas, BRCA1 e BRCA2, que passam por salpingoforectomia bilateral e para redução de risco antes da idade média da menopausa, tá? Aquela que faz anteriormente, tipo Angelina Jolie, né? Ainda em câncer de ovário, os estudos observacionais sugerem uma incidência reduzida de câncer, aliás, de colo retal, em usuárias atuais de terapia hormonal, com mortalidade reduzida. Ou seja, a terapia hormonal é protetora para o câncer colo-retal. E não houve diferença na mortalidade por câncer colo-retal com terapia estrogênica ou a terapia estroprogestativa. Em relação à duração, até quando utilizar a terapia hormonal? Até qual idade? O consenso do NAMES fala que o uso prolongado, incluindo para mulheres com mais de 60 anos, pode ser considerado em mulheres saudáveis, com baixo risco de doença cardiovascular e câncer de mama com sintomas vasomotores persistentes, ou com risco elevado de fratura para as quais outras terapias não são apropriadas, ou seja, de exclusão. E as durações mais longas ou uso prolongado além dos 65 anos deve incluir reavaliação periódica de comorbidades, com consideração de teste periódico de redução ou descontinuação da terapia hormonal. Ou seja, vai avaliar essa paciente e ir até a próxima consulta. Então, tem que estar sempre acompanhando a paciente, isso de uma forma, né, geral de todas as pacientes. No caso, agora que nós observamos, esse ano passado, eles ficaram um pouquinho mais condizentes em relação a estabelecer isso. Isso foi um pouquinho de novidade em relação ao que se tinha antes. E o início após os 60 anos, o perfil de segurança da terapia hormonal é mais favorável quando iniciada em mulheres saudáveis com menos de 60 anos. Tá? Ou dentro dos 10 anos do início da menopausa, janela de oportunidade. Portanto, o início da terapia hormonal por mulheres na menopausa com mais de 60 anos requer consideração cuidadosa dos benefícios e dos riscos individuais. Porque hoje em dia tem muitas mulheres que estão fora e muitas vezes está querendo utilizar. E a mitigação em relação ao risco por meio do uso de menor dose eficaz e potencialmente com uma via de administração não oral, torna-se cada vez mais importante à medida que as mulheres envelhecem e com maior duração da terapia. Para mulheres com síndrome geniturinária da menopausa, a terapia de estrogênio vaginal em baixa dosagem pode ser considerada para uso em qualquer idade e por duração prolongada, se necessário se fizer. Se tiver tempo, eu trouxe um casinho clínico aí. Um pouquinho. Porque é bastante ampla, né? O tema é bastante, né, um pouquinho amplo. Né? Eu quero agradecer, né,
vamos abrir as perguntas, dúvidas. Professora Silvia, gostaria de fazer algum comentário para começar? A aula foi bem completa, eu acredito que não haja coisas a perguntar aqui, né? A não ser uma coisa que chama a atenção, é a perda da massa, começa na transição menopausal, né? Isso aí. E a gente também tem essa observação, a gente tem feito essa observação. Parece que está ligado ao problema do aumento do FSH nessa transição menopausal, que pode estimular osteoclastos. Concorda com essa definição? Por que perde a massa óssea antes de ter a menopausa? Já na transição já começa a perder. Acho que é por causa do FSH que estimula os osteoclastos. O que ocorre nessa fase é o hipoestrogenismo. O hipoestrogenismo a diminuição do estrogênio, de uma certa forma, ele faz com que ocorre alteração ali nos fatores de reabsorção. Ele diria que ele faz um bloqueio, e isso faz com que a ação dos osteoblastos diminui, né, a velocidade diminui e dos osteoclastos aumenta. Tá? Nós temos aqui o especialista na parte de molecular. Pode complementar. Cecília. Também, mas ocorre. Em primeiro lugar, quero externar a minha alegria de ver os sócios por aqui, porque a gente vê os amigos queridos, é sempre muito bom. Perguntinha chata, foi dito na aula, mas eu acho que a gente gostaria de reiterar. A gente faz a terapêutica hormonal com o estudo, a avaliação das indicações, indicou, tudo bem. E aí, até quando? Quando para? Porque quando parar, eu não vou reverter o benefício? Como é que faz? Então, só complementando, se a senhora permitir, depende muito, a questão da perda da massa também depende de quanto que essa paciente, quanto que a pessoa armazenou. Se ela tem um bom armazenamento, ela não vai ter uma repercussão tão... Então, o que é importante e muito pertinente a observação da senhora é nós estimularmos os jovens, né, desde cedo, a utilizar, fazer uma boa reserva, né? Depende da etnia, né? Os japoneses têm uma menor incidência em relação à perda da massa óssea ou a diminuição da massa óssea, mas os japoneses do Japão, né? Os japoneses brasileiros não tanto, né? Quanto brasileiros do Japão. Então é importante, e vem vários desafios, né? Agora tem o desafio da questão do leite, do inflamatório, tem todos esses fatores que, de uma certa forma, traz o desafio para os profissionais, como fazer, para chegar essa menina lá na frente de forma adequada na questão da massa óssea. E, realmente, professora, estabeleceu-se a terapêutica hormonal até um tempo atrás, e falava-se ir até os 60 anos. Né? Pouco tempo atrás, depois já estendeu-se até os 65. E agora está tirando um pouquinho essa questão da idade especificamente. O que avalia é a individualidade, né, da paciente, como que essa paciente está, as questões de comorbidades, do estado físico e geral dela, a perspectiva dela, como que ela tem essa perspectiva,
porque o que demonstrou é que, em relação à massa óssea, se você parar, ela vai ter uma perda. Não refletiu em questão de fratura, né? Pelo menos os estudos não refletiram isso, né? Agora, evidentemente que se entrar no momento adequado, na janela de oportunidade, se ela entrou na menopausa com 45, instituiu a terapia hormonal com 47, 48, se ela tem essa proteção, porque a grande questão é que o estrogênio, ele faz a proteção endotelial desse vaso, desde que for no momento adequado. Se demorar um pouquinho, já vai fazer o efeito contrário, não está bem estabelecido ainda, né? Mas vai aumentar o risco cardiovascular, se não entrar de momento, né? Então, eu acho que a questão é observar essa paciente, acompanhar a paciente para conseguir, né, ter o melhor benefício e os menores riscos. Eu vou pedir o comentário rápido do Gustavo, que a gente vai precisar entregar a sala. Depois temos uma pergunta do professor Antônio Jorge Salomão. O Sóstenes, parabéns, excelente. Assim, a sua aula ela mostra o nosso desafio, né, que é a complexidade do tema, a extensão do tema, para a gente educar as pessoas também para fazer uso, né? E, por outro lado, algumas pessoas pagam aí um congresso de 3 dias, pagam 7 mil, 8 mil reais para, entre aspas, aprender a fazer uso de reposição hormonal com práticas bastante duvidosas, né? Mas a minha pergunta é o que você diz para as pacientes? Isso aí é um só comentário. Mas a minha pergunta é que a gente recebe muito frequentemente com relação à questão de histórico familiar de um caso de câncer de mama ou então BRCA1 positivo. Nesses casos, como é que você aborda isso com a sua paciente? Porque o que está escrito você nos mostrou, né? Mas eu queria te perguntar na sua prática diária, que essas pacientes vêm para você e falam, doutor, um outro médico me falou, queria que você comentasse como é que é a sua abordagem nesses pacientes que já têm BRCA1 positivo ou um histórico familiar. Então, o que é importante, a relação médico-paciente é essencial. Esse é um ponto, né? A expectativa que essa paciente tem, qual que é a expectativa dela, né? Quais são as queixas associadas? Quais são, o que ela traz, o que ela tem no dia a dia? Qual que é a influência que vai ter a terapia de reposição, né, hormonal? Vai ter um benefício grande? Então, colocar mesmo na balança e conseguir observar os prós e os contras em uma decisão compartilhada, né? Aquilo que fala to share, né? A doutora Sônia sempre fala to share, compartilhe, divida a questão da decisão. Agora, se a paciente tem uma sintomatologia acentuada, se tem uma qualidade de vida dela prejudicada de forma importante, o que a gente observa é que, em relação ao histórico, não necessariamente o histórico de CA de mama tem uma correlação direta, quanto outras patologias, esse é um ponto. E segundo ponto, compartilhar isso muitas vezes com o masto também, porque as pacientes que eu acompanho e o masto acompanha, muitas vezes o masto não tem problema, BRCA1, BRCA2, entrar com a terapia de reposição hormonal. Agora, claro, isso a sociedade, tanto a UNAMS, dá esse respaldo em relação a essa possibilidade. Agora, evidentemente que você tem que estar mais atento, né? Porque se essa paciente, independentemente que fosse aparecer, apareceu, aí ela vai, será que foi correlacionado? Às vezes não tem uma correlação. Então, é bastante, é simples na aula, mas no dia a dia não. Acho que tem que considerar junto com a paciente
e ver o risco e o benefício. Se ela tiver o benefício for muito bom, você fala, oh, vale a pena. Se não, né, tá? Excelente, mas como o Gustavo falou, né, o estrogênio ainda é a melhor terapia para os sintomas vasomotores. Acho que é os sintomas vasomotores que vai guiar tudo que a gente vai fazer como indicação. E nesse sentido, o professor Antônio Jorge Salomão perguntou, as mulheres com contraindicação ao estrogênio e com sintomas motores, o que a gente pode tratar? E ele deu uma solução, queria a sua opinião. Eu posso usar o fenzolinetranto para poder tratar? Seria um avanço? Tem várias terapias, quando tem a contraindicação específica, você tem várias alternativas possíveis. Um deles são os ansiolíticos, né, antidepressivos seletivos de recaptação da serotonina. E norepinefrina também. A venlafaxina, muitas vezes, tem uma efetividade, principalmente aquelas pacientes que têm aí um CA de mama, não BRCA1, mas tem um CA de mama estabelecido e tem uma contraindicação formal, e essas pacientes, muitas vezes, já têm um fator psicossomático associado à venlafaxina ou à desvenla, pode ser uma opção interessante. E o fenzolinetran, que vai ser lançado agora, provavelmente comercializado a partir de maio, mais ou menos, né, se espera, do ano que vem, no primeiro semestre. Era para ter chegado esse semestre, aqui nos Estados Unidos já tem, né? Pode ser uma opção, por quê? Porque ele tem uma ação central, né, na quispetina, ele faz ação, e isso, efetivamente, espera-se que vá ter uma melhora efetiva e vai ser interessante nessas pacientes que têm uma contraindicação específica ao uso da terapia hormonal estrogênica. Excelente. Infelizmente, nosso tempo Professor José Maria, me perdoe, eu estou levantando a mão há muito tempo, não sei por que não apareceu. Mas eu queria fazer um comentário, Ângela? Pode, professora, pode. A senhora pode. É um comentário primeiro, eu quero dar meus parabéns ao professor Sóstenes. A sua exposição foi muito boa, muito completa. Olha, realmente, meus parabéns, professor. E o segundo comentário é só um comentário, que a professora Silvia falou da densitometria óssea. Embora as escolas digam que a densitometria óssea deverá ser feita só após alguns anos de menopausa, nós fizemos no nosso ambulatório uma densitometria antes da menopausa. E as mulheres já têm uma osteopenia, algumas acentuada. Então, eu acho que se nós não fizermos uma densitometria antes, a gente vai achar que é só pelo hipoestrogenismo. Me perdoem, eu interferi agora no término da reunião, mas eu fazia questão de cumprimentar o professor Sóstenes, porque eu adorei a exposição dele. Muito obrigado. Querida professora Ângela, a senhora é uma grande querida, uma grande professora que nós aprendemos muito. E a gente fica lisonjeado, eu não tinha visto que a senhora estava aí, perdoe-me, né? A gente fica lisonjeado da senhora estar conosco hoje. Né? Olha, eu fico honrado pela professora Ângela. Professora Ângela, você não precisa pedir desculpa, não. A gente que tem de pedir desculpa por não ter visto que a senhora estava aqui com a sua palavra, porque isso enriqueceu muito. São as palavras da professora Ângela. Gostaria que fossem as minhas palavras para você em relação à aula, e peço a todos uma salva de palmas para o professor Sóstenes.